Namaste Narasimhaya Pralada Lada Daine Hiranyakashipu Vakshaha Shilatanka Nakalaye Ito Nrisimha Parato Nrisimho Yato Yato Yamitato Nrisimha Pai Nrisimha Irdaye Nrisimho Nrisimha Madin Sharanam Prapadye Tava Karakam Alavare Nakam Adibhuta Sringam Dalita Hiranya Kashipu Tanobrigam Keshavadrita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jai Pralada Maharaj Jai Pralada Maharaj Jai Pralada Maharaj Jai Pralada Maharaj Jaya Nrisimhadeva 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 Jaya Nrisimhadeva Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om. Haribô, Haribô, Haribô. Vamos aqui hoje continuar a nossa história sobre os ensinamentos de Prahlada Maharaja dentro dessa série, né, que estamos fazendo com essas aulas, dando continuidade ou sequenciando os versos do Bhagavata. Esse mantra que eu cantei inicialmente agora é o mantra que glorifica o Senhor Nrsimhadeva, que é o que faz exatamente esse passatempo com o Prahlada Maharaja, onde estamos vendo que ele, como um devoto puro, está levando os ensinamentos para os seus amiguinhos sobre a vida espiritual. A ideia desses ensinamentos de Prahlada Maharaja que estamos assimilando é que a forma humana, quando nós recebemos essa forma humana, isso significa que o destino real da ação ou de você colocar energia e tempo na sua vida é para a realização espiritual. Forma humana é feita por Deus e dada como empréstimo a um espírito nessa experiência material atual, para que ele desperte no espírito e se reconecte amorosamente com Deus.
E daí ele tem que praticar aquilo que se chama a vida espiritual, ou o serviço devocional, como o Senhor Krishna explica no Bhagavad Gita. De modo que, nesses versos que estamos lendo até agora, Prahlada Maharaja está citando aquilo que nos tira dessa vida espiritual. Ele está mostrando como a energia de Maya age em nossas ações, já tão rotineiras e corriqueiras, adotadas, né? Ou programada, condicionada a nossa mente está por esse sistema que estabelece que a vida é isso, é acordar, é dormir, é trabalhar, é ter uma família, é ter bens, e aí você fica nesse poço escuro, né? Como ele chamou essa condição da vida, né? Que é presa na mente e o espírito nunca consegue se manifestar. Então isso aí é uma tendência, né, dos modos da paixão e da ignorância, que devem ser estudados no capítulo 14 do Bhagavad Gita, para você entender como que as forças materiais agem na vida de um espírito, bloqueando, de certa forma, a sua tendência, né, a sua intenção real de prosseguir no espírito. E aí, Prahlada Maharaja, vendo que os seus amiguinhos só estavam recebendo conhecimento material, ele, como um devoto puro, né, um repositório da misericórdia de Deus, está mostrando para eles tudo aquilo que é um empecilho real dentro desse reino da ilusão, que eles nem vão perceber. A maioria das pessoas não percebe que está sendo iludida dia a dia, adotando-se essa chamada performance natural de um sistema que não tem nenhum interesse no espírito, ou tem interesse que você se mantenha iludido dentro dos interesses dele, né? Naturalmente, de sempre lucrar, ou de ter essas tendências mais demoníacas, como é descrito no capítulo 16 do Bhagavad Gita. O Senhor Krishna fala muito bem. A ideia de um ser desvinculado em amor dele só quer controlar, dominar, manipular. E aí cria um mundo cheio de narrativas, onde as pessoas acreditam piamente que aquilo é verdade. E todo mundo, né, só pode viver no mundo de acordo com o conhecimento e as experiências que adquiriram durante o curso da sua vida física, material, mental, desde o estágio de criança até o estágio de velhice. E aí, Prahlada Maharaja está vindo quebrar essa corrente, né, que aprisiona todo mundo a esse sistema de educação, seja através da tradição, dos ancestrais, ou das religiões, da ciência, dos grandes pensadores. E há muita informação que realmente não nos conduz a isso que ele está falando, que nós temos que entender que a vida espiritual está além de tudo isso. São instruções muito relevantes, mas com um tom simplório, tanto que ele está falando para crianças de 5 anos de idade. E muitos de nós estão tão, né, absortos nessa programação, nessa sequência que se deriva de passado e futuro, que não conseguimos nos ater a essa posição eterna do espírito, daquilo que somos realmente, servos eternos, amorosos de Deus, e que, enquanto não nos situarmos nessa posição, ficaremos, né, a gerar desejos que são a causa de dar prosseguimento a essa ilusão vida após vida. Então, Krishna está falando, quando ele fala no Bhagavad Gita, né, adora-me, ele está falando assim, faça de mim o centro do seu desejo, deseje os meus pés de lótus, deseje essa realização pura no seu coração, limpe o espelho da sua mente, através da prática
espiritual, que isso sim vai criar o desapego, o desvencilhamento de toda essa estrutura mental e intelectual que te aprisiona aqui agora, né, nesse planeta Terra, onde você está vivendo essa experiência atual, dentro desse universo do Senhor Brahma, de 4 cabeças, e o espírito não tem nada a ver com isso aqui. Então, quando acordamos no espírito e passamos a viver nessa consciência divina, nessa consciência espiritual, aí sim essa energia material passa a ter um sentido onde você vai usar o seu discernimento, a sua sabedoria, para aplicar essa forma humana em sacrifício, em austeridade, para gozar, né, da verdade que você representa em relação a toda essa estrutura ou programação de um sistema que corrompe a sua alma, fazendo você querer ter cada vez mais, obter cada vez mais coisas. Para quê? Para o seu falso ego desfrutar, para ter conforto, para ser alguém nesse mundo que supere outras pessoas. E é assim que o mundo acontece. Então tem que surgir eventualmente uma pessoa, um ser enviado por Deus, ou palavras, né, que nos dê esse alento. Porém, podemos ver que há muito conhecimento nesse mundo real sobre toda essa posição do espírito de despertar o amor para Deus, mas mesmo com todo esse conhecimento, nós estamos tão encantados com a energia material, como Prahlada Maharaja fala, né? Ele sempre fala assim, ele estava falando nos versos passados, mas como que ele vai se libertar? Se ele é tão apegado a isso, encantado por isso, está com esses sentimentos maravilhosos em relação a muitas coisas, da família, dos filhos, da casa, dos animais, dos servos, né? O verso passado foi isso. E aí ele vai continuando, né, batendo nessa tecla, porque as pessoas, mesmo que ouçam uma vez só, elas não assimilam isso completamente. Porque a pessoa que não viveu a vida espiritual, que não está vivendo, que não internalizou essa realização básica e simples de entender que ele não é o corpo material e que ele não tem que estabelecer relações com esse falso eu, com esse mundo, que é exatamente o que o prende, esse poder, né, do falso ego, que nada mais é do que a mente. O falso ego é essa energia inicial onde o espírito toca a matéria, já que o espírito é uma energia que pode estar tanto aqui na energia material quanto na energia espiritual. Você agora está no mundo material, dentro, né, de um corpo que é a expressão da sua mente. E se você não purifica a sua mente e não realiza aquilo que você é de fato, você basicamente vai ser impossível você se estabelecer numa frequência espiritual onde após a morte você automaticamente vá para essa dimensão da sua vibração consciencial que você conquistou, né, através da prática espiritual e da sabedoria que Deus veio ensinar para a gente, seja através de vários mestres, de várias escrituras. E não devemos nos ater àquilo que é externo, mas aquilo que é externo deve dar uma relevância para que você tenha uma intenção de realmente desejar o divino e praticar a vida espiritual dia a dia, ou momento a momento, né? Quanto mais a pessoa evolui em consciência espiritual, mais ela diminui esse lapso do chamado tempo e vive no aqui e agora. Para um devoto puro não existe o futuro, né? Ele está vivendo no aqui e agora, ele está construindo a vida dele e a base espiritual para ele poder divulgar isso aqui e agora, só existe o aqui e agora. Então é meio difícil para a pessoa que vive nesse tempo psicológico, né, vamos dizer assim, onde o falso eu
subsiste de passado e futuro, compreendeu aqui agora que é a realidade, que é a verdade. Estamos vivendo numa mentira do tempo. Inclusive a morte é uma mentira, porque a morte, não existe a morte. Existe a sair desse corpo material num tempo programado, dentro daquilo que se chama karma. Porém, quando você está vivendo no espírito, você está fora do karma também. Compreende? É isso que Krishna fala. Se você se rende a mim, eu vou te libertar de todas as reações pecaminosas. Você sai, você transcende os modos da energia material. E essa é a libertação. Porque falar, não, é porque você vai ficar eternamente aqui nesse mundo, porque você vem, você já tem um karma a cumprir, e depois nessa vida você faz uma opção de atividades em ignorância também, né? Porque estamos completamente esquecidos do espírito e o falso ego é que faz as besteiras, e você vai continuar outra vida pegando mais karma, e isso não tem fim. E como que escapamos disso? Então Krishna fala, fique no espírito, entre em contato amoroso comigo, e aí você vai estar atuando fora do falso ego, que produz o karma, que produz os desejos que fazem essa manutenção progressiva de você ficar encarnando vida após vida. Compreende? É simples isso. O karma, ele existe para a pessoa que está vivendo no falso ego. O karma é um gerenciamento do movimento de ações e reações, fora da lei absoluta de Deus. Porém, quando você está rendido a Deus, no seu interno, você está vivendo mesmo nessa conexão amorosa com Deus, você transcende o karma. Na plataforma do espírito não tem o karma. O karma acontece na plataforma da mente. E é a mente que faz esse movimento do falso ego dentro disso que a gente falou, do tempo psicológico, passado, presente e futuro. E o espírito está sempre no aqui e agora. Esse é o trabalho a ser feito. E para lá da Maharaja vendo seus amiguinhos entrando nesse contexto de um movimento do tempo psicológico, que iriam ser, né, grandes administradores ou grandes ministros de Hiranyakashipu, com todo aquele conhecimento, aquela informação acumulada, que é uma bagagem da memória irreal, né, ilusória. Para lá Maharaja, lógico, sendo um devoto puro, dotado de misericórdia, da potência de Deus, né, porque Deus sempre quer nos retirar dessa programação insana, né, insana, completamente insana, a partir do momento que você está se identificando com esse corpo. Ele foi repreendido por seu pai, Hiranyakashipu, que representa exatamente esse sistema. E todo mundo que vem aqui pregar sobre Deus está, de certa forma, sendo vigiado pelo sistema, até que ele tenha uma influência, uma notoriedade maior no mundo, e esteja pescando, né, almas, pescador de almas, né? Então isso aí vai incomodar aqueles que querem controlar a iluminação, né? Eles não querem que as pessoas se iluminem, porque se você se torna um devoto puro de Krishna, você sai do controle deles. Você sai da Matrix, que a Matrix nada mais é do que uma programação de um sistema demoníaco que faz, através de narrativas, né, desde a infância, você acreditar que aquilo que está sendo dito para você, pelos pais, pelos professores, todo mundo já está envolvido nessa maia, é a verdade. Compreende? Você que cocria a Matrix. A Matrix é uma ilusão, é como um sonho. Quando você está sonhando, você está criando o seu sonho e acreditando que aquilo é verdade. E quando você acorda, você viu que era um sonho. Então, da mesma forma, agora mesmo, né, que você está ouvindo aqui essa aula, de certa forma, se você não está posicionado ainda no espírito, nessa conexão com a superalma, Vishnu, Krishna, no seu coração, naturalmente você está preso a esse sonho chamado vigília, tendo crenças, né,
ideologias, verdades pessoais, caprichos intelectuais que fazem com que esse ego ache que ele está certo e que ele vai discutir com todo mundo a sua posição, e não tem como não ser assim um conflito geral entre egos nesse mundo, até o momento que a pessoa transcende e realiza o divino em seu coração. E isso é que Krishna está dizendo no Bhagavad Gita. Pensa sempre em mim, torne-se meu devoto, adore-me, sai fora dessa ilusão. Compreende? Vamos então pegar aqui o Bhagavatam, Nrsimhadeva. Aí, ó, aqui, ó. Hiranyakashipu está maltratando o filho dele, que é um devoto puro. Então, qualquer demônio, né, que ataca uma pessoa que se rendeu a Deus, que vive de maneira honesta no espírito, que ele tinha muita raiva. Então, Hiranyakashipu depois pegou Hiranyakashipu, Nrsimhadeva pegou Hiranyakashipu e deu a ele o que ele mereceu, né? O que ele merecia. Dizem que, né, quando você... Só de você pensar mal de um devoto de Krishna, um devoto neófito mesmo. Devoto puro é suicídio, né? Mas um devoto... Tem um devoto neófito que está iniciando na vida espiritual, se você pensa mal desse devoto, assim, você vai ter que se ver com Krishna, né? Diretamente, né? Krishna, Deus não... A única coisa que ele não admite é alguém zombando de um devoto. A gente sempre dá aquele exemplo aqui, repetindo, né, que quem pensa mal de um devoto ou fala mal de um devoto é como um elefante entrando num jardim. Imagina que você construiu um jardim, se você falou mal de um devoto, é como se abrisse a porta para entrar um elefante, ele vai destruir tudo aquilo que você construiu espiritualmente, mentalmente. Tal é o poder, né, dessa ofensa. Então temos que ter bastante cuidado com isso, para não criticar quem está vivendo, né, nessa consciência de falar sobre Deus. Então isso deve ser falado, né, não para a pessoa está numa posição superior de Deus, mas não, para a pessoa que não entende isso, ficar neutro, né? Se ela não gosta de um devoto, ela fica neutra, não faz maledicência. É igual o pai tem uma criança, né? Às vezes o pai nem liga que você fale mal dele, mas se você maltrata a criança ou agride a criança, o pai vai ficar muito revoltado, né? Pode fazer coisas com você que você não vai gostar. Assim como, né? Assim como Hiranyakashipu, Nrsimhadeva fez com Hiranyakashipu. E Nrsimhadeva, ele representa a ira de Deus. Imagina, a ira de Deus é suprema. Então não tem nenhum demônio, por mais bravinho que ele seja, mais raivosinho, orgulhoso, quando a energia de Nrsimhadeva surge, acabou para ele. Acabou, não tem. É um mosquitinho, né? Hiranyakashipu é o senhor do universo. Mas aí Nrsimhadeva apareceu, ele ficou como um mosquitinho. Serviu para nada, né? Todo aquele poder, toda aquela arrogância, falando mal do filho dele, assim, maltratando, né? Prahlada Maharaj, devoto puro. Então temos que ter bastante cuidado em relação a isso. Tá? Então vamos aqui para o verso 15, né? Na aula passada nós falamos do verso... não, vamos para o verso 14. Na aula passada nós falamos do verso 11 ao 13. Então vamos aqui ao verso 14. Kuntuba poshaya vyam nijaju
na budhyatirtam vratam pramataha sarvatra tapatraya duktatma nirvidyate na swakutumbaram maha. Aqui, nesse verso, pelo que eu estou vendo aqui, Prahlada Maharaja continua batendo nessa tecla da família, né? Mas vamos desenvolver a partir dessa aula de hoje uma velocidade mais rápida desses versos, porque já conversamos bastante, né, nos outros. Vamos ver se vai funcionar assim. Então, a tradução desse verso 15 do capítulo 6, canto 7, Prahlada Maharaj está dizendo aos seus amiguinhos: aquele que está muito apegado não consegue compreender que, na busca de tentar manter sua família, está desperdiçando sua vida valiosa. Ele também deixa de compreender que o propósito da vida humana, uma vida própria para se entender a verdade absoluta, está sendo imperceptivelmente inutilizado. No entanto, ele é muito arguto e está atento a que nem um único centavo seja dissipado. Assim, embora esteja sempre sofrendo as 3 misérias, uma pessoa apegada e imersa na existência material não fica desgostosa com a vida material. Nesse verso, Prahlada Maharaja está explicando exatamente isso. Quando você está apegada a essa vida material, porque de repente ela está te proporcionando, né, benefícios, até mesmo uma pessoa que não tem nada, às vezes está muito apegada a essa vida, porque o apego é relativo, né? Uma pessoa que tem muitos benefícios materiais, ela está num outro patamar de apego. Os apegos de uma pessoa, por exemplo, que tem muito dinheiro é diferente dos apegos de uma pessoa que tem pouco dinheiro, os valores, o mundo em si. Porque é aquela coisa que fala das realidades paralelas, né? Cada pessoa tem o seu próprio mundo, a sua própria linha paralela de existir na experiência desse planeta Terra. É como se todo mundo tivesse vivendo nesse mesmo planeta, porém em realidades completamente diferentes. De modo que cada pessoa está apegada a esse mundo conforme a experiência que vai tendo. E se ela não tem esse lado espiritual, ou se tem esse lado espiritual no sentido mais assim, religioso, mais morno, né? Que é o primeiro fator, né, da vida humana, que é a religiosidade. Depois vem desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e liberação. Essa pessoa que está assim, no mais ou menos aqui espiritual, ela faz uma barganha, né, entre o espiritual e o material, porém o interesse lógico que é material, já que a base dessa prática da chamada religiosidade é você obter benefícios materiais, ou um karma bom, chame você como quiser. E daí Krishna lá no Bhagavad Gita ele fala, Sarva Dharma Parityajaya, ele fala assim, abandona todas as religiões, assim, mas nesse sentido desse conceito de que você está usando a chamada assim, religião, que em sua maioria são manipuladas para esse interesse material exatamente porque essas pessoas que estão à frente das chamadas assim religião do mundo sabem disso, né? Que tem que ter essa recompensa. Você tem que adorar a Deus, pensar em Deus, cantar o nome de Deus, e aí você vai ter uma recompensa. Só que isso não é serviço devocional. Certo? Serviço devocional é baseado no coração, no amor.
na entrega completa sem esperar nada. Vida espiritual, no verdadeiro sentido mais amplo, significa a destruição completa do falso ego. Devoto puro é isso, é o devoto que não tem falso ego. E a partir do momento que você não tem o falso ego, você não está desejando mais nada nesse mundo, você não está almejando dentro do tempo psicológico, no futuro, alguma coisa, porque você se libertou dessa ilusão, você não está vivendo mais nesse movimento mental, que é onde surge o eu. Esse eu que você fala assim, eu alemão, eu brasileiro, eu tenho aquela família que é minha, né? Eu e meu, né? O meu carro, a minha casa, a minha profissão, os meus amigos. Tudo isso é gerenciado por um movimento psicológico dentro de uma de um círculo, né, de apegos e desapegos, de agradável e desagradável. Então você também tem os inimigos, você tem uma opção de coisa que você não gosta, dentro dessa experiência que você carrega na sua vida, dentro desse padrão que você chama o ego, o eu, né, o falso eu, e você vivendo assim, você cria a sua realidade paralela. Cada pessoa está fazendo isso. Então você tem que realmente se reconectar, né? Ou despertar esse amor por Deus, entendendo isso que Prahlada Maharaj está falando aqui, que uma pessoa apegada e imersa na existência material, e aí vamos considerar que cada pessoa está dentro do seu padrão de imersão, não fica desgostosa com a vida material. Tá? Porque você está apegado. Por isso Krishna fala, para vencer a mente, repetindo, como todas as aulas tem que repetir, prática constante e desapego são aquilo que vai fazer você se desvincular da sua mente que está criando toda essa ilusão. Ok? Então você tem que purificar a sua mente, por isso que você tem que estar sempre com a sua energia centrada no divino, no seu coração e em Krishna Katha, nos tópicos relativos a Deus, né? Os passatempos, no que ele fala, então tem toda uma escritura, tem toda uma meditação, tem toda uma frequência que você tem que ficar para escapar desse vício, né? Desse apego, que mesmo que as pessoas cheguem para você e falem, né, como o Prahlada Maharaj está falando aqui, exatamente isso, né? Ó, mesmo que eu esteja falando para vocês todas essas instruções iniciais, mesmo assim, se você cultiva esse apego, você não vai se libertar, você não vai desejar, né? Não fica desgostosa com a vida material. Então, para você seguir a vida material, muitas pessoas têm que estar tendo, né, experiências que não estão assim muito agradáveis a ela. Quando você entende que o mundo material em si, baseado nessa experiência do falso ego iludido, é uma grande miséria, né? Esse mundo material é um oceano de misérias, ou um vale de lágrimas, né? Como a gente ouve lá na Bíblia, né? Aqui é um vale de lágrimas. E você está tentando, dentro da sua linha paralela, no convívio com outras mentes, né? Com outras pessoas que estão iludidas também, tentando de alguma forma confortável se ajustar. Você quer que o mundo se ajuste à sua mente, que é doutrinada por esse falso ego, ok? Você tem que sair imediatamente disso. Então ele está falando assim, embora você sofrendo as três misérias, né? A miséria do corpo, né? A miséria da mente e a miséria
do meio ambiente, né? Terremotos, maremotos, doenças, as misérias da mente, e as misérias também causadas pelas outras entidades vivas. Então, apesar de você estar sofrendo isso continuamente na sua vida, se você está apegada, dentro desse contexto que ele falou, da família, de tudo mais, né? E buscando, assim, sempre ter um pouquinho de prazer, então é tipo 10% de prazer e 90% de ansiedade, de estar ali, né, tentando manter aquele padrão que traz aquele pouquinho de felicidade, e mesmo essa felicidade aí, você entende, né, felicidade material, que ela é falsa também, é uma ilusão. Você que está criando isso na sua mente. E daí você desencarna e vai ter outra família, outra profissão, outro corpo, seja nesse planeta ou em outro planeta, e essa historinha continua. A novela da programação mental continua, apesar de você mudar o personagem, dentro de outro cenário. Isso é muito simples entender. E agora você tem um personagem, e esse personagem, né, através de ouvir uma boa instrução, você vai agir com esse personagem nesse mundo, mas com uma consciência completamente diferente, porque você vai se render aos pés de lótus de Deus, você vai fazer a prática espiritual, você vai entender aquilo a que você não se deve apegar mais. E esse é o pulo de saída da Matrix. E aí, para lá do Maharaj, está revelando isso para os amiguinhos dele, senão eles iam crescer igual todo mundo cresce. Por isso é muito importante a associação com pessoas que estão divulgando essa cultura da consciência espiritual, e também você se aproximar daquelas pessoas que já estão realizadas nessa verdade do espírito, da conexão amorosa com Deus, e que estão aqui nesse mundo simplesmente fazendo o serviço devocional, cada um também no seu nível, né, de consciência, e Deus vai potencializando cada alma de acordo com o serviço dela, dentro da demonstração do amor, da intenção real que ela tem nesse mundo, para também levar essa misericórdia divina para todo mundo. E aí Deus vai te fazendo os arranjos na sua vida, para aparecer as pessoas, os modelos, né? A inteligência para fazer esses arranjos, no qual você, através de uma linguagem interessante, possa convencer essas almas a notarem esses detalhes, né, que Prahlada Maharaj está falando aqui, que são simples de ver. Mas ninguém pensa nisso. Ninguém pensa nisso até que alguém venha e fale. E você está tão apegado a isso, tão encantado com isso, que você gosta disso. Tem gente que gosta de problema. É uma coisa louca assim. Então você tem que ficar desgostoso com o mundo. Você fala assim, eu não quero ficar mais nesse mundo. Eu não quero ter um corpo que está envelhecendo, que está adoecendo, que vai morrer, né? Que está submetido a forças sinistras dentro de um mundo que, no seu contexto geral, é miserável. Mas aí, quando você se situa no espírito, aí você passa a viver no paraíso. Mesmo no inferno, mesmo no caos, você está vivendo no paraíso, porque você está conectado em amor com Deus. E você está sentindo, vai começar a sentir néctar, bem-aventurança. A sua parte Ananda vai se manifestar, que é a essência do espírito. Ananda é a essência do amor. É a felicidade real, que personifica Srimati Radharani. E aí Krishna, nesse amor, ele está sempre interagindo com você, nessa intimidade de amigo. E aí você caminha seguro nesse mundo, porque você sabe. E se você sabe, ninguém precisa dizer para você o que é, porque você tem a realização disso. E se você conhece a verdade te liberta e pronto, e acabou, não tem... Você sempre é livre. O espírito, ele sempre é livre. Ele não toca essa matéria. Quem toca essa matéria é a alma, é a mente.
E quando você está no espírito, você vai controlar os seus sentidos através de você ter purificado sua mente, ou seja, você está usando em harmonia e corretamente essa máquina biológica que é a personalidade, junto com emoções e pensamentos, da forma que Deus está ensinando aí no Bhagavad Gita. E você está usando seus pensamentos sempre para pensar em Deus, a emoção para adorar, para estar sempre em gratidão, em amor pelo divino, né? Porque você passa a desejar isso, você passa a ter esse sentimento, porque você agora está vendo a vida de uma maneira desgostosa. Não é mais gostoso como era antes. Na medida que você vai evoluindo em consciência, você vai mudando, você vai transmutando a sua energia. Aí muitas pessoas podem chegar, poxa, Bacta Alemão, você era assim antigamente, você tinha uma natureza X, você fazia isso, você gostava disso. Aí você fala assim, não, mas eu, não, eu evoluí, eu transmutei minha energia. Faça isso também, porque você está infeliz. Fazendo tudo isso que você acha que é o legal, você está infeliz. Você está perdida. Sua vida não tem um significado. Você acorda todo dia para tentar encontrar algo que possa te dar algum prazer, algum sentido de poder existir. E você vai ficando nessa zona confortável e tem o medo do desconhecido, de entrar na realidade espiritual, de se render aos pés de lótus de Deus e deixar Krishna, né, Vishnu, fazer arranjos na sua vida maravilhosos, né, para você viver bem aqui nesse mundo mesmo. Quando você está em Deus, tudo está perfeito. Seja nesse mundo chamado assim material, que esse mundo material nada mais é do que o Brahman, convertido em vários níveis dimensionais, né? E você está usando a energia de Deus para cocriar da melhor forma, da melhor forma, nessa forma humana. E isso que é o incrível da vida, isso que é o legal, você ter essa magia de estar sempre criando, momento a momento, as circunstâncias nas quais você vai estar inserido nessa realidade divina e podendo estar a serviço do divino para passar essa mensagem para o maior número de pessoas. Então, Prahlada fala assim, aquele que está muito apegado não consegue compreender que na busca de tentar manter sua família está desperdiçando sua vida valiosa. Não entende o valor da vida humana, os seres que estão vivendo, né, nessa prisão familiar ou domiciliar, seja lá como você queira falar. Então é igual ao animal, né? O animal também tem lá as suas crias, você vê que ele tem o mesmo carinho, a mãe, pelos seus filhotes. E a gente traz isso para a forma humana, mas na forma humana, o diferencial da forma animal para humana é que você tem uma inteligência que dá a perspectiva de você entender melhor o que é estar aqui nesse mundo. Qual a sua missão? O que você tem que fazer? O que é a vida? Quem é a morte? Quem sou eu? Quem é Deus? Como que eu devo, né, atuar para que essa conexão seja acelerada? E Deus está no seu coração falando assim, eu só estou esperando, meu filho, eu só estou esperando você tomar uma atitude de fazer a ação que vai fazer você se conectar comigo. Então, aí, se você pegar, entendo que a japa mala, o santo nome de Deus, é o processo que o próprio Deus veio ensinar, né, como Chaitanya Mahaprabhu, que vai purificar a sua mente. Então, você vai, eu tenho que purificar minha mente, então eu vou pegar a japa mala todo dia e vou cantar com devoção, não vou cantar com nenhum propósito interesseiro, vou cantar a japa mala porque Krishna falou, canta meu nome que você vai purificar a sua mente. Quem é que não pode cantar o santo nome? Uma voltinha de japa por dia. Lógico que depois você canta uma voltinha, você vai se purificando, você vai querer cantar muito mais. Porque vai ter docilidade, vai ter ananda cada vez que você fala o santo nome. Né? Mas as pessoas não conseguem compreender isso. O que valida a forma humana. Então quem está muito apegado a toda essa coisinha, esse romantismo, né? Nós já passamos, já passei também por isso, adolescência, namoradinha, a ideia realmente de constituir uma família, eu já tive tudo isso.
Porém, à medida que você vai evoluindo em consciência, você vai ter relacionamentos mais espiritualizados. Não vai ficar nessa maia. Daqui a pouco você abandona esse corpo, a sua família, todo mundo vai abandonar esse corpo, seu cachorro, você vai perder o emprego, a casa vai acontecer alguma coisa, e sempre tem problema, tudo é problema, problema em cima de problema. Você pode ter uma casa bonita, é uma porrinhação, é mil coisas, você tem que ficar lutando no dia a dia para conseguir o dinheiro, para manter a casa, para manter isso, para manter aquilo. No final todo mundo vai te abandonar, que é assim que é geralmente, né? Que ninguém suporta um velho. Mas quando você estiver velho, Krishna não vai te abandonar. Krishna, ele vai estar lá e você vai estar naquela frequência de paz, de bem-aventurança e vai estar pregando, né? Imagina, Srila Prabhupada, estou lembrando dele aqui, né? Ele veio aqui para o Ocidente pregar com 69 anos, 70 anos. E você viu o que ele fez? Pela potência de Krishna, fez com que ele rodasse assim, o mundo 14 vezes, todos os países, né? Falando sobre essa coisa que Prahlada Maharaj está falando aqui. O Chaitanya Charitamrita foi escrito, né, por uma pessoa que tinha 90 anos de idade. Já estava lá com 90 anos. Aí o senhor Nityananda apareceu para ele e falou assim, não tem negócio de idade, você é um espírito e eu vou potencializar você. Esse negócio de 90 anos de idade é bem Kali Yuga, né? O que importa é o espírito que está ali. Swarupa Dasa Goswami. Swarupa Dasa escreveu, né? Então ele também deixa de compreender que o propósito da vida humana, uma vida própria para entender a verdade absoluta. Aqui Prahlada Maharaj falando isso. Você vai entender a verdade absoluta na forma humana. Aqui o devoto puro falando. Compreender a verdade absoluta é a coisa mais maravilhosa, porque a gente está aqui para quê? São milhões de verdades relativas, né? Ou teóricas, e ele está falando aqui, você tem essa possibilidade de entender a verdade absoluta se você realmente se render. Imagina a forma humana, coisa maravilhosa, esse é o valor da forma humana. Você tem que ajoelhar no chão e falar assim, Deus, gratidão por você ter me colocado nessa forma, por você ter me dado essa informação, que agora eu sempre tive curiosidade de entender o que é a verdade, né? Que você olha para o universo, o que é isso, você fica assim, sempre curioso, né? Porque a alma lá no fundo, ela quer saber, mas não tem informação, e de repente Deus se manifesta, Deus fala tudo. E nessa forma humana você pode assimilar isso e fazer disso o seu desejo principal. Não ficar comungando, né? Vida espiritual e material. Não, você tem que se tornar espiritual. E a vida material sua, você tem que transmutar essa vida material em energia espiritual. Isso é dito no Bhagavad Gita por Krishna. A partir desse momento, tudo se torna espiritual, não tem mais mundo material. Esse é o resultado de quem vai estar vivendo no espírito. Aí você vai poder olhar para outra pessoa, você vai ver Deus no coração dele e vai ver o espírito. Né? Todos somos um, né? Tem essa expressão. E aí você fica vendo nesse nível mesmo. Você já não confunde mais corpos materiais, relações materiais, designações, né, dessas relações com certos nomes, planetas. Você sai fora de tudo isso. Você enxerga só Deus. Você entende por trás a substância, né, primordial se transmutando em dimensões grosseiras, sutis, constituindo isso que se chama o universo que está dentro aí da mente do Senhor Brahma, que representa a mente universal, né, de Deus, no processo criativo inicial dessa existência material, na qual agora nós somos, né,
irradiações de Deus para ter experiências aqui. E quando você chega na forma humana, você tem que entender. Na forma humana eu tenho a capacidade de compreender toda essa história, todo esse chamado, esse mistério. Tá? Então, aí fala assim, então você está sendo imperceptivelmente inutilizado. Você não percebe que sua vida está passando. Que você está inutilizando a vida mais valiosa, como a gente sempre fala, os semideuses querem ter uma forma humana. Porque essa forma é criada por Deus para isso. Então você rejeita assim, não por mal, porque você nem pensa nisso. Sua consciência está muito animalizada, você está vivendo nos processos inferiores e animalizados da vida, porque o sistema quer que você fique assim, tem os seus motivos, faz parte dessa lila, né, das forças do oposto, tentando não deixar você ir para a luz, assim como a batalha de Kurukshetra simbolicamente representava isso. O exército dos Kuros eram aquela parte da sociedade que não queria deixar que os Pandavas criassem uma sociedade espiritual. Por isso Krishna veio, né, e ele vem no nosso coração, e nós como simbolicamente somos representações de Arjuna, dentro da história do Bhagavad Gita, que foi uma história real também, dentro do tempo, né? Você acorda, você desperta. Aí você consegue ver os dois lados e você não está em nenhum lado, você está em Krishna, você transcendeu. Então, lembra sempre disso, que você está imperceptivelmente inutilizando a sua vida se você não se rende aos pés de lótus de Deus. E vive a sua vida material também, com essa concepção mais espiritual, tendo uma gratificação dos sentidos de maneira moderada, de tal maneira que você não se vicie em certas coisas, e aí sua consciência espiritual vai indo, e Deus está no seu coração, Ele está percebendo, testemunhando tudo, e naturalmente Ele vai estar contribuindo aí dentro do seu livre-arbítrio, já que você o escolheu. Você escolheu a autorrealização, você escolheu realizar a verdade absoluta. E a verdade absoluta está no seu coração, é o Senhor Vishnu. Quem é o Senhor Vishnu? É a expansão de Krishna. Quem é Krishna? Krishna é a pessoa absoluta, original, a fonte do Brahman, a fonte da superalma, e ele mesmo existe como o próprio Deus, independentemente de todo mundo. É isso que ele explica lá no capítulo 9 do Bhagavad Gita. Então temos que ler essas coisas, temos que assimilar e realizar isso. Então, aí fala, no entanto, ele é muito esperto, né? Muito arguto. Aqui ele está ironizando, ele está ironizando aqui. A pessoa que está vivendo essa vida aqui enganado, né? Enganadores enganados, inclusive os enganadores são enganados também. No entanto, ele é muito esperto, né? E está atento que nenhum centavo seja desperdiçado. Para você não perder aquele dinheirinho que você está almejando, ambicionando tanto. Você é muito esperto, aí você tem toda uma ciência de economia, né, administrativa. Agora, para Deus, você não faz nada, você não tem nenhuma consciência, né? Você simplesmente... Então nós temos que ter essa esperteza. Esperteza é a inteligência voltada para Deus. Quem é o esperto, né? O esperto é o desperto. Então você tem que ser desperto. Usar essa esperteza, ou seja, essa cognição intelectual, para se render a Deus, para que depois você entre no campo búdico, que é o campo da intuição, e aí você vai viver com Deus. E aí tudo é acréscimo. Se você quiser dinheiro, vem dinheiro, se quiser isso. Mas você vai querer tudo por amor. É outra consciência, é outra situação. Mas você nunca vai ter essa coisa de pobreza, de sofrimento, de doença, assim, não existe, você está no espírito. Você é um filho de Deus, o herdeiro do universo. Tudo está aí para você. Você existe para ser feliz nessa comunhão divina.
satisfazendo o Supremo, né? Você tem que satisfazer a sua fonte. Porque é nessa satisfação a sua fonte, sendo a fonte da felicidade, que é Krishna, que é Vishnu, que você vai adquirir essa energia feliz, Ananda. Compreende? Esse é o processo. É a comunhão amorosa. Isso é o serviço devocional. Quem tem ideia de fazer serviço devocional é ficar trabalhando igual materialmente. Não é isso. Serviço devocional significa que você se rende a Deus e faz atividades relativas a essa comunhão com Ele, na lembrança, no falar, no ouvir, no adorar, no oferecer tudo para Ele. Compreende? Então, aqui Prahlada está ironizando, né? Mas para perder alguma coisa material, você está atento. Mas para perder coisa espiritual, você nem sabe. Ah, espiritual, né? Assim, embora esteja sofrendo as três misérias, a pessoa apegada e imersa na existência material não fica desgostosa com a vida material que a gente falou, né? Você não pode sentir desgosto de uma coisa enquanto você não experimenta outra. Enquanto você não experimentar uma coisa melhor, aquela coisa que é uma miséria completa, você está adaptado àquilo, está achando que aquilo é incrível, né? Ah, eu tenho um bom karma, eu tenho um bom corpo cheio de saúde, eu tenho dinheiro, eu posso viajar para qualquer lugar, ah, eu sou destacado, todo mundo me elogia, eu gosto muito. Então você está... Isso aí é a vida do falso ego. Isso é a miséria, né? Todas as vidas você está tentando conseguir esse patamar de ser alguém. Esse ser alguém é o falso ego. O que você é? Você é um servo eterno, amoroso de Deus. É isso que você só é isso. E você tem que se situar nessa consciência espiritual e viver a sua vida conectado em amor com Deus, já que você é um servo amoroso dele. Tá? E aí, quando você entra nessa posição, quando você purifica a sua mente, quando você desprograma que você tem que ser algo melhor nesse mundo, lá no futuro, né? Eu tenho medo, né? Assim, não existe isso. Se você está com Deus, então é outra praia. Aí você entende que toda a sua vida foi uma luta constante para manter um status quo material desse falso ego, doutrinado por uma programação demoníaca, que é um tipo de religião também, né? O ateu segue essa religião, nem tenta, pelo menos, arriscar mais para o lado interno, ou filosofia de vida, ou idealismo, né? Então você sai disso tudo e fica com Deus, e deixa a sua vida fluir com Deus. E você está observando ao mesmo tempo todas as mentes. Você compreende por que uma pessoa pensa de determinada maneira, porque ela sente de determinada maneira. Por quê? Porque você está vendo os modos da natureza atuando naquelas almas que estão vivendo em engano. Você consegue ver isso quando você está no espírito. Krishna te dá olhos de ver. Porque ele não quer que o seu devoto seja mais enganado por Maya. E Maya é uma energia de Krishna, de Deus. Se você quer viver em Maya, Krishna deixa você viver em Maya. Se você quer viver em Krishna, Krishna deixa você viver nele. E aí viver em Krishna é o mundo espiritual. Viver em Maya é o mundo material. E então você entra, né, nessa meditação e se torna autorrealizado. E o que mais você tem a fazer nesse mundo, a não ser tentar explicar para as pessoas que elas estão sonhando. E que todo mundo tem que ser feliz. Ser feliz por si só já basta. Não tem que ser feliz por causa de alguma coisa. Você tem que ser feliz porque você está manifestando a sua felicidade. Então você olha uma flor, aquilo é Deus, né? Você olha uma estrela, o mar, a montanha, a cachoeira, os passarinhos, né? Você olha uma pessoa mesmo, todo mundo, você é feliz porque tem a oportunidade de respirar, de ver, de contemplar, de cantar, né? Uma música, de dançar, de fazer um esporte, de correr, simplesmente porque é incrível, né? Movimentar esse corpo nesse mundo, mas com essa consciência. Você não se envolve, né,
O problema todo não é a mente em si, porque você precisa da mente para estar aqui gerenciando a sua vida, né? A mente é que te dá essa percepção. Porém, você se envolver com esse falso ego que criou uma programação que é algo que você não é, e através dessas crenças você está brigando com todo mundo, ou concordando com aqueles que concordam com você, certo? Então você sai desse conflito todo, não tem mais esse falso ego. Tem a sua visão espiritual. E você vai tentar, o Bhagavad Gita é isso, é um manual para você voltar para o mundo espiritual, ou seja, um manual onde Deus faz essa desprogramação mental, onde você aniquila esse falso ego. Por isso que o Mestre Jesus ele está dizendo, né, que você tem que aprender a morrer em vida. A não ser que você nasça de novo, né, ele fala isso, acho que foi para Nicodemos, não lembro exatamente, ele fala assim, a não ser que você nasça de novo, não há possibilidade de você conseguir algo nesse mundo, você vai continuar morto. Então, renascer de novo significa isso, tudo que a gente está falando aqui. Estar na plataforma do Espírito, você tem que nascer no Espírito. Daí o Mestre Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Eu acordei, eu ressurgi, eu recomeço a cada instante as minhas ações nessa consciência espiritual. Eu sou a vida. Eu sou a vida acontecendo. Não é que eu estou vivendo a vida, eu sou a vida acontecendo. Isso é a ressurreição a cada momento. Não tem um falso ego vivendo a vida, um corpo material vivendo uma vida. Mas você é a vida que ativa toda essa experiência na qual você está imerso agora. E na forma humana você vai despertar e vai entender isso que eu estou falando. Com a prática espiritual, com a limpeza da mente, com a purificação do coração. Tá? Então tem que ficar desgostoso com a vida que você está vivendo nesse sentido de sabedoria, né? Não é só ficar desgostoso. Não, eu entendi que isso aí está me levando para a morte e eu não estou realizando a verdade. Esse mundo aí está com muita historinha para me levar para lá, me levar para cá, fazer isso, fazer... mas eu não realizo aquilo que eu sou. Por isso a gente vai buscar ou nos associar com pessoas que já estão vivendo na realidade espiritual. E daí Krishna lá, repetindo, verso 34, capítulo 4, tenta aproximar-se de uma pessoa autorrealizada, de uma alma avançada, e presta-lhe serviço e faz-lhe perguntas relevantes, porque tal pessoa já vive na verdade. E só quem vive na verdade é que pode responder à altura, né, dentro da visão dela, que ela vai ver a sua pergunta, onde que você está dentro do plano material, e ela vai te dar uma resposta adequada pela potência de Deus que está no coração dela, para que você realmente adote uma atitude na sua vida de ter uma consciência mais dirigida ao progresso, né, da alma, ou da conscientização maior da alma. Então, vou falar rápido aqui o significado de Srila Prabhupada aqui. Um tolo não compreende os valores da vida humana, tampouco compreende que está desperdiçando sua vida valiosa só para manter os membros de sua família. E de outras coisas também, né? É quem está falando família, mas está tudo. Talvez ele seja muito hábil em calcular as mínimas perdas monetárias, mas é tão tolo que não sabe quanto dinheiro está perdendo, mesmo que se tomem como referência os padrões materiais. Chanakya Pandita, que era um famoso poeta, né, lá na Índia, explica que nem mesmo com milhões de dólares alguém pode comprar um instante da vida, né? Falando aqui, não há nada mais valioso que o tempo que você tem para se dedicar à vida espiritual. Passou o tempo, já era. No entanto, um tolo desperdiça a vida tão valiosa, sem saber o quanto está perdendo,
mesmo de acordo com os cálculos monetários. Embora seja muito hábil em calcular os custos e em fazer negócios, o materialista não compreende que, por falta de conhecimento, está dissipando sua vida dispendiosa, mesmo que viva sofrendo as 3 classes de misérias, que é a miséria do corpo e da mente, a miséria sofrida por outras entidades vivas, né? Bota um mosquito, bota a gente, bota várias entidades vivas que te perturbam o tempo todo, e também as misérias que vêm do clima, né? Chuva, calor, frio, né? Tudo assim em relação. Então são as 3 misérias que nós estamos sempre experimentando a partir dos sentidos desse corpo físico e da interação da mente, das emoções. Então, mesmo que você, né, mesmo que viva sofrendo as 3 classes de misérias, semelhante materialista não tem suficiente inteligência para acabar com o modo de vida materialista. Assim, quando você encontra uma pessoa que está no modo da paixão, da ignorância, que tem mais esse caráter materialista, ou que está mais nessa onda, nesse fluxo do desfrutar da vida material, você pode falar, hoje eu tenho experiência disso, você pode falar, pode falar, pode falar, a pessoa é como não se fosse nada, entendeu? Ela entende, ela acredita, ela aceita, mas ela não pratica a vida espiritual. E continua reclamando, continua se lamentando, ansioso, né? Continua sempre se projetando para um futuro em busca dessa realização, que isso é inconsciente, porque o espírito quer sentir Ananda. E Deus fala, você tem que ser feliz, você é meu servo nesse mundo. Se você estiver comigo, tá tudo certo, não vai te faltar nada. Isso que é o acréscimo que ele fala. Se você busca em primeiro lugar o reino de Deus, tudo vos será acrescentado. Porque você está vivendo naquele que é a fonte de toda a substância que cria todas as manifestações que são permitidas a todos os tipos de mentes, nessas linhas de tempo que a gente está falando. Então, cada um está vivendo a sua vida, e se você realizou Deus, naturalmente, você vai querer expressar a sua luz, sem interromper no livre-arbítrio de ninguém, porque mesmo Deus, ele não faz isso. Você quer continuar na miséria, quer continuar sofrendo, quer continuar com o seu gosto ilusório pela vida material, sem perceber que isso tudo aqui que está aqui é um aprendizado, não é para você. Você não vai ficar aqui o tempo todo, não. Saiu dessa vida 100 anos rapidinho, já vai para outra, já saiu de outra, entra nessa, vai na outra. Chega na outra, já vem com completo esquecimento, né? Porque você troca o corpo mental. E aí você vai, até que alguém chega e fala, ó, meu querido, desperta, né? Tá na hora, né? De sair dessa maia, dessa ilusão. Os glórias de Prabhupada. Bom, nesse significado aqui, basicamente, Prabhupada repetiu tudo que Prahlada Maharaja falou. Ok? Então vamos nos ater mais a isso, vamos meditar, vamos levar um pouquinho mais a sério, né, a vida espiritual. Porque se você leva a sério a vida espiritual, você passa depois a se divertir nesse mundo quando você se realiza. Você passa a se divertir. Porque você olha a ilusão, você olha as pessoas sofrendo e tantos problemas, né, que tudo é cocriação, né, problemas, misérias, tudo vem da mente das pessoas. Então você começa a rir, você fala assim, cara, né, como o Prabhupada fala, eles são tolos. É tolice o que eles estão fazendo. É uma ignorância completa e mesmo assim eles estão apegados a tudo isso por medo ou por prazer. E você, quando vem falar, você uau, o que esse cara está falando? Não é assim, ele não vive a realidade. A realidade do mundo é outra. Olha só o que está acontecendo ali, acontecendo aqui. Esse cara está fora da realidade, está em outro mundo. E não entende que quem está nessa realidade espiritual, associada em amor com Deus, está criando a verdade o tempo todo. Então tem essa coisa comparativa, né? Quando você está na mente no falso ego, você está se comparando, que você que está na verdade.
Então, a verdade de cada um, na maia, na ilusão, é relativa, e por causa disso está todo mundo em conflito, todo mundo brigando, milhões de religiões, milhões de filosofias, milhões de idealismos, milhões de políticas, bilhões de sistemas. E isso aqui só no planetinha Terra, né? Imagina o universo todo dentro dessa confusão mais sutil também, o que não acontece. Se lê o Bhagavatam lá, você vê lá nos planos... É, nos planos astrais, mentais lá, tá todo mundo brigando, demônio, semideus está sempre brigando. É a confusão em geral, né? Ok? Então, espero que vocês tenham gostado, né? Eu gostei muito, sempre que vem a inspiração de Deus, a gente também aprende. E vamos aprendendo juntos para chegar nesse denominador comum, que é que todo mundo se renda o mais rápido a Deus, aproveitando essa vida humana valiosa que nos é dada com tanto amor pela suprema personalidade de Deus, onde Ele nos acompanha de dentro do coração o nosso próprio processo de rendição verdadeira, onde vamos ter a autorrealização e, abandonando dessa forma, voltamos para Vaikuntha Loka Dhamma, o mundo espiritual, e vamos continuar esse processo feliz de ser lá. Ninguém pode ir para Vaikuntha se não atinge esse padrão de felicidade e autorrealização espiritual nesse mundo. Em alguma encarnação, nós vamos ter que fazer isso. E se você recebeu o conhecimento nessa vida humana, por favor, acelere o processo. E viva feliz nesse mundo material também. Viva feliz no espírito. Ok? Um beijo no coração, muita luz. Amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!